O ano é 2035. E o mundo mudou. Em menos de 4 anos, atletas biônicos se tornaram sensação mundial. E eu nasci predestinada a ser uma campeã. Mas aí, justamente quando a minha carreira estava decolando, a evolução biônica aconteceu. Quem é que vai querer ver um atleta saltar 7, 8 metros quando um biônico consegue saltar o dobro disso fácil? Podcast IS. Olá pessoal, eu sou o Cris, você está no podcast/videocast IS. E hoje eu não estou sozinho, estou com a voz da minha... estou com... Olá pessoal, eu, o Ellison, que vos fala, estou aqui em mais um episódio. Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @impérios_sagrados e também no @ISEditora. Também acompanhar a gente no impériosagrados.com.br, que é o nosso site /blog. Também lá no Instagram. Também na uniandrade.br, para você saber mais sobre cursos de graduação e pós-graduação, especialmente o mestrado e doutorado em teoria literária, qual eu sou o bolsista do Produto CAPES. E nesta série de episódios a gente está com essa parceria com a Uniandrade para falar um pouco sobre intermedialidade e hoje falando sobre narrativa transmídia e sobre as mídias sociais. Também estamos ali no Catarse com o Versos Pretos, que é uma coletânea de poesias maravilhosas do Anderson e que ele está lançando pela ISEditora no catarse.me/Versos Pretos. Também não esquecer de pedir para vocês, não esquecer de curtir, compartilhar e espalhar a palavra. Quero pedir para vocês mandarem esse podcast e outros podcasts aí que vocês vejam, já temos mais de 60 podcasts, para as pessoas que você, acho que isso aqui lembra tal pessoa, manda. Às vezes manda para a irmã, manda para o irmão, manda para o esposo, para o amante, para todo mundo, para o papa, para o mundo do papa. Dito tudo isso, sobre o que vamos falar no episódio de hoje? Então, nós vamos tentar falar, mas não deu certo, sobre a Casa do Dragão, na verdade, mas as datas não fecharam. Porém, entretanto, todavia, eu achei muito oportuno trazer hoje sobre o filme Biônicos, produção brasileira na Netflix. E eu quero te falar, Ellison, que eu fiquei surpreso, extremamente surpreso, positivamente surpreso com o que nós assistimos, não é? Eu assisti um filme biônico pela produção, por ser brasileiro, pelos efeitos especiais também, pela história, também fiquei surpreso, né? Pela representatividade negra no filme das pessoas pretas, não é? Eu uso as negras, as preto, porque tem algumas pessoas, não é, que preferem usar preto, outros usam negro, então eu uso os dois termos. Se alguém se desconfortável, não gostar, manda inbox que a gente muda a narrativa, a gente fala aqui, tá bom? Bom, dito isso, eu acho legal a gente trazer, e eu tenho procurado sinopses um pouco mais críticas sobre o filme, porque eu penso que dá um merchan maior até porque está sendo apresentado. Vamos lá. Não é muito comum em termos de produção de ficção científica no Brasil, e você vai encontrar esta sinopse aqui pelo fixlandia.com.br. A Netflix, depois da série 3%, resolveu apostar agora no filme Biônicos, dirigido por Afonso Boiar e estrelado por um elenco talentoso: Jéssica Torres, Kaga Jameson, Bruno Galhaço, Gabs, Christian Malheiros, Nilmar Pondes e Duda Hicks. Longa-metragem aborda o mundo da bioengenharia e dos conflitos éticos, explorando temas interessantes como as fronteiras cada vez mais tênues entre humano e máquina. A história gira em torno de duas irmãs, Maria, Jéssica Cores, acho que é o correto, e Gabi, Kaga Jason, ambas atletas que aspiram seguir os passos de sua falecida mãe, uma lendária saltadora. Em um futuro onde as próteses avançadas dominam o esporte, Gabi se destaca como uma perna biônica que a transforma em uma estrela emergente. Enquanto isso, Maria, sem aprimoramentos tecnológicos, luta para competir em um mundo que valoriza cada vez mais as melhorias artificiais.
a frustração de Maria leva a buscar as próteses por meio ilícitos, olha o Ellison, envolvendo-se em um submundo criminoso, o Ellison, que promete as melhorias necessárias, mas a um custo elevado. A jornada da protagonista é marcada por conflitos internos e um questionamento profundo sobre o verdadeiro significado de excelências e sacrifícios. Ellison, primeiras impressões sobre o filme, e já quero falar aqui, gente, pra você, de uma coisa que eu falei pro Ellison há ano atrás. Ele falou que não sei o que era a música Nessun Dorna colocada para alguns movimentos de ação. E lá está a música Nessun Dorna no filme como tema da Maria. E aí? E aí eu falei, a gente teve a nossa discussão e eu falei, muito bem empregada pode ser muito bem utilizada. Primeiro que eu me surpreendi, eu deveria ter te recomendado uma outra série de animação, que acho que quem gosta de jogos, quem gosta da temática cyberpunk, que é bem a pegada do filme, que eu me surpreendi quando teve né? Tem esse... Começa o cyberpunk, começa a introduzir algumas questões, porque numa narrativa cyberpunk tem as questões de próteses tecnológicas, é algo muito bastante influência, bastante presença, né? Tanto que você tem um RPG Cyberpunk 2069, se eu não me engano, né? E que é um RPG de mesa bem popular, mais antigo, né? Onde tem uma grande referência de Cyberpunk ali. E recentemente teve uma animação na Netflix também, que é a Cyberpunk 2077 Edge Runners, que eu acho que seria algo bem legal que a gente poderia ter assistido para comentar junto, né? Mas falando da Bionicles, eu me surpreendi bastante pela questão de geralmente os efeitos especiais que estavam bem em conta, estavam bem empregados. Ele passou muito essa vibe de uma história de cyberpunk mesmo, pura, no sentido que você vê essa cidade que ela tem uns tons mais diferentes entre o escuro e entre o neon gritante, que tem esse contraste que separa muito as pessoas das camadas, assim, acho que é bem legal, e uma forma como eles utilizam para trabalhar uma questão que aqui no Brasil ele é bem popular, que é a questão do esporte, né? Quantos atletas e mais atletas eles vêm mais debaixo da camada social, mais ainda de lugares mais marginalizados, e ver isso se tornando mais marginalizado ainda, né, com o surgimento da tecnologia. Eu gostei bastante da trama, bastante mesmo. Eu penso que é uma trama em que ela vai falar ali da própria representatividade de pessoas PCDs, ok? Uhum. Eu acho que traduz muito da própria trajetória do diretor, que ele vai ter feito o filme nos anos, acho, 2018, uma coisa assim, contando a história de um atleta, de um para-atleta, acho que isso assim que se chama, não é? E também vai falar da representatividade negra no cinema, que é algo que necessário, importante, e muitas vezes é literalmente deixado de lado, tendo que às vezes cumprir somente uma questão de cota e não procurar atrizes e atores, né, que marquem aí o cinema e que tem sim um talento absurdamente único na representação, ou mesmo às vezes procurar no meio do teatro para trazer para o cinema, apesar de serem coisas diferentes. E eu não posso deixar de citar, né, sobre o que é uma narrativa transmídia, ou seja, uma narrativa que é contada em várias mídias e que ela é espalhada, uma narrativa que ela tem um centro único. Tem alguns autores que chamam de nave-mãe, digamos assim, né, que tem a partir de um centro único, ela é distribuída em todas as outras mídias. A gente tem aí, por exemplo, uma série de filmes Vingadores, que é uma narrativa transmídia. A partir de algo único, ela é espalhada em todas as mídias. Por exemplo, a partir dos Vingadores, você tem toda uma série de filmes e séries que giram em torno ali do tema principal. E hoje as mídias sociais estão aí, como Instagram, o quase falecido Facebook, mas ainda está aí, o Be Real, o Twitter, que virou X, né? X, para dizer os carioca, é X.
Sabe que carioca não chama de X-Men, né? Mas chama de X-Men. Ha! Quero ver os carioca bravos comigo aqui, né? Quero ver. Então, é uma narrativa espalhada. E Biônicos não vai fugir à regra, porque tem um filme, mas já está pensando na continuação. E foi espalhado, obviamente, em várias mídias sociais, que hoje se tornam mais que necessárias para medir o público, saber o que o público quer, levar em conta o que está sendo falado, dito sobre aquela produção. E Biônicos não vai fugir à regra. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que sim, acho que é um filme que é uma distopia e que vai partir de várias premissas aí, vai trazer inclusive elementos dos anos 80, como eles falam do Cyberpunk, mas também de filmes mais antigos. Você tem ideia, Alisson, do que a gente está falando de mais antigo aí? Nós temos aí, em primeiro lugar, filme de 76, que é O Homem de 6 milhões de dólares, né? Então, que vai retratar quase a mesma narrativa aí, não a mesma, mas muito parecida, toda a questão voltado para o que é possível, o que é, né, lícito de fazer ou não, etc. E também A Mulher Biônica. Então, filmes que eu assisti aí há muito tempo atrás, mas que eu achei que valia a pena trazer referência aí para o podcast. E me lembro quando comecei a assistir, até porque eles não são dois filmes que não são uma distopia, vão funcionar muito mais como a questão da Guerra Fria ali, então tem uma pouca discussão, nem passa na verdade a discussão PCD, mas algumas partes me lembrou muito esses dois filmes, assim. E depois tem uma série também, se eu não me engano, do Homem de 6 milhões de dólares e A Mulher Biônica. Então tem uma série dos dois depois. Você deve lembrar, porque você é bem mais velho que eu, né? Muito mais velho. E também negacionista. Mas dito isso, né? Olha, não, dito isso nada. Eu quero tomar esse momento aqui para dizer que estamos vivendo uma falsa narrativa de que eu sou negacionista, tá? O senhor pare com isso, você está me difamando na frente de milhares de pessoas. Olha, advogado, hein? Mas tem uma coisa pra eu dizer, chama o advogado, que eu faço que nem na praia, eu caio, mas você cai junto. Você vai ver. Eu acho que uma das coisas que mais me impressionou também é o quanto essa narrativa ela não fica presa só naquela questão de ser algo nacional, e muito bem construída no sentido do tempo que eles colocaram do filme, porque ele tá num futuro não tão distante assim. Eles estão falando de 2035, né? A história se passa na cidade de São Paulo, 2035, que seria daqui a 11 anos, 10, 11 anos mais pra frente. O que poderia ser muito possível, próteses biônicas em 10 anos ter o avanço, surgir algo mais avançado do que a gente tem, né? E isso também não coloca a gente se você pensar num cyberpunk, o que tem os grandes exemplos de cyberpunk, você tem, por exemplo, aquilo que eu citei do RPG de mesa, o que você pega também bastante do Blade Runner também, que é de 2070 e assim vai anos mais pra frente. Ele tá se aproximando, tá antes disso ainda, né? Então ele não tá com toda aquela distopia de cyberpunk que geralmente essas séries, filmes de temática cyberpunk trazem. Mas você vê alguns detalhes, né? Você tem primeiro essa exposição e essa cada vez mais enalteção das próteses, você deixar de ser cada vez menos fisicamente humano, embora você ainda sendo, né? Você ainda continua sendo humano, mas cada vez mais quem é menos humano e mais máquina começa a ter esse prestígio, né? Alguns poucos anos atrás você viu o jogo Cyberpunk 2077, ele explora bastante esse lado, o quanto as pessoas começam a perder o apreço pelo orgânico e a prótese começa a ser extremamente relevante, extremamente importante, né? E isso eu gostei porque deixou bem atual, bem
E para um público bem geral, fora só preso aqui no nosso cenário do Brasil, que eu gostei bastante da produção. Eu penso que eu nunca, na verdade, tinha visto uma produção que beira uma questão tecnológica muito forte, uma ficção muito forte, mas também traz um tom meio novelesco aí, eu acho, em alguns pontos, né? Traz um tom meio de novela brasileira, assim, alguns personagens muito caricatos. Miguel Falabella muito caricato, né? Então, o próprio personagem do Bruno Galhaço, pra mim é uma narrativa boa, mas eu acho que ela, em algum ponto, ela naufraga a narrativa. Eu amei mesmo, o filme eu gostei, é legal, mas eu acho que ela tem um momento que ela naufraga justamente pela coisa caricata, assim. Então, são personagens e algumas coisas muito rápidas na narrativa pra mim, que beiram aquele dramalhão às vezes, assim, uma coisa dramática demais. Eu não sei se você chegou a assistir o Godzilla Minus One. Eu comecei a assistir, mas não terminei de assistir ele ainda. Mas digamos assim que o Godzilla, ele, Minus One, ele quase desemboca nisso, mas ele é genial na forma com que ele faz. Me lembra muito o filme Tubarão, em que as pessoas acham que no filme Tubarão, o tubarão é o centro da narrativa, mas não é o tubarão. É o que ele provoca, né? É o efeito que ele provoca, que é agregar as pessoas, uma cidade inteira para e se une em função dele, para enfrentá-lo, né? E desvela coisas da própria cidade. Mesma coisa o Godzilla, em que a gente tem na produção hollywoodiana, que transforma o Godzilla numa coisa que socorro. Que é isso? Eu adoro o Godzilla. Eu queria ter um Godzilla de estimação, mas acho que não seria bom numa cidade, não seria muito. Não. Né? Não seria muito prático. Não. Né? Mas ele vai pro drama, só que é um drama em que ele tá ligado e a narrativa não é prejudicada por isso. Eu acho que o Bionicles ele é prejudicado por um drama e falta de resoluções ali nos personagens. Porque de repente são os inimigos vão se matando e de repente tudo amorzinho, tudo lindo e tal. Não funciona assim, na vida não funciona assim. Não, sim. Eu acho que esse ponto mais agravante pra mim, na verdade, é no final. Quando termina e todos os irmãos eles se unem por algo, eles saem daquela vida e eu falo assim, mas não teve esse desenvolvimento. Teve momentos em que na verdade, pra mim, faltou ter o drama. Porque o drama entre as irmãs foi muito curto. Foi muito curto. Porque se resolve rápido demais, né? Se resolve rápido demais. Rápido demais. Tipo, você fermenta um ódio, não sei, uns ciúmes, enfim, durante anos e anos. De repente você resolve assim, não, sem terapia? Não. Não sei nem que terapia, às vezes é difícil. Não tem como, né? E a gente pega, por exemplo, personagens aí icônicos da nova saga de livros da Império Sagrado, essa editora, como o personagem Montserrat, que fomenta ódios milenares ali, não se resolve. O cidadão é vingativo do início até o final das páginas, não é? Não tem história, não tem linha com ele, né? Não tem. Isso não existe. Não tem. E não tem. E, assim, tem várias questões. Por exemplo, ficou muito... Toda essa conexão que a Maria teve com... Eu esqueci o nome do grupo ali, daquele... Do Bruno... Bruno Galhaço. Eu esqueci o nome do grupo que eles formam ali. Mas... todo o envolvimento dela para até chegar num acidente que fez ela perder a perna, por um momento assim do filme, não é algo, não vou elogiar, não é bem um elogio, mas por um momento parece que foi causada por eles, certo? Sem o envolvimento dela, e depois você chega ao entendimento que ela estava envolvida no planejamento total daquela situação em que eles estavam, certo? E só que o filme não trabalhou essa conexão. Eles se conheceram num dia, no outro dia eles fizeram um planejamento para ela perder a perna e ganhar uma perna biônica. What? E eu acho que mesmo referência, né, um universo cyberpunk.
Isso você podia deixar no final do podcast, mas eu vou fazendo assim, deixa no final. Deixa no final. Coloca a cena pós-crédito no próximo nosso, assim, quero ver que as pessoas vão comentar ou não. Mesmo a referência ali ao universo cyberpunk, por exemplo, se limita ali à referência visual. Pô, me parece que as coisas não são desenvolvidas. Né? Vai ter uma questão ali de um recorte, né, referente, né, à questão PCD, mas também é um recorte muito definido que não se desenvolve. Então não tem, sabe, uma discussão além disso, né? Até mesmo na questão do salto, corrida e o salto, também é algo que me parece que é literalmente muito corrido e me lembra muito, sabe o quê? No Game of Thrones, o inverno está chegando. O inverno chegou, que é inverno de uma noite só. Os botões. Vamos lá. Então, primeira, você tem outra questão, né? Você tem que a Maria, ela nunca competiu. Ela nunca competiu. E do nada ela tá no mesmo campeonato que a irmã dela, que é pelo título mundial. Oi? Isso não existe. Um atleta não pode, não importa as conexões dele, ele não consegue entrar num campeonato sendo totalmente amador, sendo que ele nunca competiu antes na vida. O primeiro salto dela, ela fez pelo recorde mundial. Isso não bate minha ficha nisso também. E fora que toda aquela questão de ir pelos atletas, você não vê isso direito. É muito jogado, muito deixado de lado. E diz que as próteses estão tomando cada vez mais o palco, mas você não vê isso direito. Eu acho que uma das questões dos fatores de cyberpunk é quando você vê uma distopia, uma clara distopia ali dentro. Só que a gente não chegou a ver essa distopia, a gente não chegou a ver o propósito para a luta pelo qual o irmão dela, que não tinha motivo algum para ele se meter com aquele pessoal, entrar com aquele pessoal. E essa era a luta necessária, ele acreditar, ele tatuar no braço. Não pareceu. Não parece ter um motivo para acontecer isso. Eu gostei muito, né, do começo do filme. Achei muito. Todo o cenário, como a narrativa começa, né? Vai criar uma expectativa. O jeito que foi trabalhado e distribuído nas mídias sociais, falando de uma narrativa transmídia aí que vai ser construído. O teaser, o trailer, assim vai gerar uma espera, né? Já uma ponte de fãs e uma espera, que é muito próprio da narrativa transmídia, que é o que a gente vê nas produções, né, como Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, Jurassic Park, entre outros. Mas, ao meu ver, quando, por exemplo, a Maria vai lutar, ela, de repente ela tá saltando de um prédio pro outro, até aí mais ou menos ok, mas quando ela começa a lutar, de repente ela se torna ali uma faixa preta em jiu-jitsu, karatê, judô, etc. E sabia que ela nunca lutou. Então, também tem isso que fica muito com o recorte de super-heróis e que me lembra o X-Men de 97, né? De repente, então o negócio de super-heróis, assim. Então parece que muitas coisas não são trabalhadas no filme ao passo que deveriam. É claro que isso não tira a grande atuação, né, do Christian Malheiros como Gustavo, da Gabs como Gabi, do Kleber Toledo como Miúdo, né, o próprio Bruno Galhaço, o Miguel Nader como Carlão, acho que a Jéssica Cores como Maria, a Érica Januza, e assim vai. Não tira disso, mas eu penso que a narrativa poderia ter sido construída diferente, sabe? De uma forma em que, mesmo o envolvimento da polícia, por exemplo, a polícia já chega rápido demais. Me lembra, sabe o quê? Vamos lá, agora se eu apertei botão antes, esse aqui acabou tudo, vai explodir tudo. Começo de Star Wars, os últimos Jedi ali, acho que os Skywalker, sei lá, o último horrível filme que fizeram, que lá de repente ouve a voz do Imperador e já tá o Kylo Ren
Já tava falando do Palpatine. Não, e tipo... totalmente, né? Apertei o botão certo? Não, dessa vez nem tanto, mas você pega assim que no início do filme, quando você tem essa questão de investigação policial, a todo momento parece que a polícia sabe o que aconteceu, mas ela resolve não agir. Não tem mistério, não tem grande mistério. Não tem. Não tem mistério algum. E foi muito fácil, por sinal, ainda pra descobrir. Então, assim, até essa parte fica confusa. Como que eles... como que o grupo da Revolução consegue chegar aonde ele chega em várias questões e que eles não mostram, né? Você tem os hackers, você nunca vai entender esse lado. Tem várias questões, tem tem aquele chefe do crime ali, aquele gangue, isso aqui que é um exército de biônicos, que ele surgiu do nada também na narrativa. E a polícia, ela descobriu, olha, teve o irmão desse cara que amputou o braço para tentar falsificar a perda, para conseguir uma prótese biônica. Ele morreu num assalto. Ninguém sabe do envolvimento, ninguém achou os diamantes, mas ninguém suspeita que o irmão dele estava envolvido nisso. Uhum. E daí o irmão dele se aproxima de uma atleta que acabou de perder a perna num acidente de carro. Uhum. E eu acho que tem um assalto com alguém com próteses na perna. Então, tipo... eu acho que essa questão das próteses, essa discussão das próteses, não é? Uhum. Esse grupo fora da lei e a própria que se não de vantagem contra a polícia, ele começa a parte entre as irmãs também, e entre o pai e as irmãs, entre o irmão e as irmãs, e eu acho que é aí que o filme vai começar a se perder nesse sentido, né? Porque vai ter uma quantidade eu acho que é bloco dramático, acho que é assim que se chama, se não me engano, blocos dramáticos do filme, que vão fazer que a narrativa ela começa a se perder muita coisa para lidar, né? E fora que o próprio personagem do Bruno Galhaço, ele vai... O que vai acontecer? Ele começa como um anti-herói ali, né? De repente ele vai para um vilão, uma coisa mais agressiva, digamos assim, vai ficar meio caricato, e aí começa um discurso que não vai fazer sentido, começa a se perder, ele vai se alterar ao que vai acontecendo, e ao mesmo tempo que ele quer ajudar os atletas, aí de repente ele começa a competir de igual para igual ali, sabe? Fica uma coisa meio perdida nesse sentido, né? E eu acho que se o filme tivesse focado no mundo dos esportes, nessa discussão, e a gente acaba nem tendo nenhum detalhe necessário sobre isso, que regras pode, que regras não podem envolver competição, etc., ele teria se mantido mais fiel. E não tentado tornar também a Maria uma X-Men. Ficaria mais tranquilo de lidar, né? Porque é aquela coisa, é uma prótese, gente. É ok, uma prótese biônica, mas isso não dá superpoderes pra pessoa. É uma perna mais forte. É simples, é isso. E até acho que teria sido legal enfocar e mostrar como é que é a diferença da perna que tá ligada biológica ainda pra biônica, porque tem a diferença, né? Não corre da mesma maneira. Eles até citam, uma vai atrapalhar a outra, beleza, mas como é que funciona isso, né? Exatamente. Essa discussão, por exemplo, a gente não tem Robocop. Nós não temos essa discussão no Robocop, né? que é um outro rolê. Não, mas também não, né? Tem um outro rolê, mas é legal. O Robocop. O Robocop é da década de 80 ali, né? Esse filme que fizeram já. Que tem não é legal. Tem um remake, mas não vamos falar sobre isso. Então, o remake então que fizeram. Né? Mas é isso, gente. É isso, Alisson. Mas é isso. Eu acho que ele é um. O filme Biônicos ele é uma bela tentativa. Eu acho que tem várias coisas dele que são muito boas, os efeitos estão muito bons, a ambientação está muito boa. Eu acho que todos os atores estão muito bem. Como é que eu posso dizer isso? Não é.
eles estão muito em sintonia com esse universo que eles estão, certo? Apesar da narrativa ela acabar se embananando, se perdendo no caminho, quando eles se transformam em personagem de um jeito, transformam do outro, e tem muitas coisas que eles querem trabalhar, mas não sabem trabalhar ao mesmo tempo. Você citou uma coisa bem legal que era importante, que é a questão do desgaste mental em você usar a prótese, mas aí, ao mesmo tempo eles não explicam as implicações disso, as consequências disso, porque é algo que, por exemplo, no Cyberpunk você tem a psicocinese, que é quando você tem a prótese e ela começa a mexer com a consciência da pessoa, ela começa a perder a noção de quem ela é mesmo. Então, assim, acho que por um momento eu achei que ia andar para esse caminho, mas não andou. Mas que pode ser que num futuro, se você decidir uma possível continuação, eles possam trabalhar melhor essa questão, né? Então, assim, vamos esperar porque tem algum futuro essa produção. Eu acho que dá pra... Deixa eu falar direito. Penso que talvez o que se impõe a pergunta é se o Afonso Poiar ele vai ter coragem de fazer uma ficção científica brasileira mesmo, sem medo de ficar se abraçando a umas temáticas novelesca demais, ou se ele vai tentar fazer um segundo filme dourando, né, o que já tem e se envolvendo em pequenas histórias ali que não vão dar conta, e não vai dar conta de nenhuma delas. Acho que essa que é a pergunta que fica pra gente, não é? Eu gostei do filme, recomendo que assistam, é importantíssimo, recomendo. E falem com a gente, digam se nós estamos certos ou errados, discutam com a gente, mandem mensagem de voz, no Spotify tem essa possibilidade. Você que está nos vendo pelo YouTube, diga como é que a gente está aparecendo para vocês, que é importante isso, não é? E espalhe a palavra do podcast S. Lembre de curtir impériosagrados.com.br, se inscrevendo na New Lester, no Instagram e no YouTube. Não, no Instagram, aliás, no Instagram nós temos dois Instagrams. Que bonito isso, no Instagram tem 2 Instagrams. Que frase assassinada da língua portuguesa, e eu não corte isso, né? Antes, deixa aí. Ok, tudo bom. Impérios Sagrados e @ISEditora. No nosso blog site, como eu falei antes, é importantíssimo você também espalhar, mandar para as pessoas, curtir, se inscrever. E o neandrade.br, para você se informar ali de cursos e também de pós-graduação. Um beijo, até o próximo episódio. Clica aí, escuta mais, curte a gente, segue a gente e nos espalha. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.